Você está assistindo só mais um corte de um dos programas do Arquibancada. Se você quiser ver a versão completa, clica aqui embaixo na descrição que tem o vídeo. Sobre essa partida e faláramos sobre o nosso querido Zubeldia. Ontem ele deu uma entrevista coletiva que para mim foi bastante lúcida, né, Ilcinho? Você deve ter acompanhado, que você é o guru das coletivas do Zuba, mas ele ressaltou a campanha, no Brasileirão, e ele evitou falar em polêmicas, né? A gente tem algumas aspas aí para passar na tela para a galera, mas ele falou que, assim, tem muita tranquilidade quando perde, enfim, quando ganha, não, então tem aspas, né? Quando perdemos, perdemos todos, quando ganhamos também. Então ele tem muita calma, muita cautela. Deu uma entrevista que me pareceu assim que ele está bastante tranquilo com a situação e ele quer que o campo responda muito mais que qualquer outra polêmica. E aí, quando você olha para esse aproveitamento dele, e o senhor, ele tem o maior aproveitamento entre todos os técnicos aí do São Paulo desde 2014, né? Então tem um baita aproveitamento, nosso querido Zuba aí. E acho que assim, o campo ele sempre responde, né? Você pode estar queimado com a sua diretoria, pode estar queimado com a sua torcida, pode estar numa situação muito ruim. Se o campo responder, e se você não perder o grupo, obviamente, que também tem uma ligação com esse grupo, com o campo respondendo, ele consegue dar uma volta por cima. Acho que ele está indo para esse caminho. Claro que é cedo demais, é apenas uma vitória, tem ainda 8 rodadas pela frente, mas pelo menos aí ele dá uma entrevista que, assim, me parece muito mais em tom de continuidade e de tranquilidade com o que vem acontecendo, assim. Gabi, o ponto forte do nosso querido Zubeldia é a entrevista, né? Eu acho que poucas vezes ele errou ou falou alguma coisa que não foi o que aconteceu no jogo, mas a maioria delas, assim, desde a primeira, quando ele chega, o ponto forte dele é a entrevista. Ele é muito inteligente falando, ele se porta muito bem. Agora, o que a gente tem que ter em mente, e não é nem uma cornetada, é que, tipo assim, se a gente vê o time que a gente cornetava 2 semanas atrás, antes da pausa, e o time que jogou ontem, é o mesmo time. Aliás, é o mesmo esquema tático, não é o mesmo time. Eu acho que mais respostas a gente vai ter no próximo jogo, quando todo mundo tiver à disposição. Se ele realmente continua fazendo a mesma coisa de antes que o pessoal criticava. Então, tipo assim, ele, pelo menos, está mantendo a coerência dele. Ele acredita naquilo que ele coloca em campo, porque é o que ele coloca em campo quase que sempre. Então, assim, a cobrança em cima dele, obviamente, que é em cima dos resultados. Eu acho que da parte da direção, e isso não tem nem com ele, não teve com os outros, é dar tranquilidade para ele. Então, tipo assim, eu acho que a gente pode, eu posso querer a cabeça dele, o Fê não, você ficar em cima do muro, o Chacon achar outra coisa. Mas a diretoria não pode abrir margem para esse tipo de erro, sabe? Eu acho que independente de vitória ou derrota, eles têm que decidir lá se ele fica ou se sai, e claramente ele tem um apoio da grande maioria da torcida, a galera ovaciona ele, grita o nome dele, a diretoria tem que dar uma certa tranquilidade para ele poder executar o trabalho dele. Não adianta nada, ninguém vai conseguir render se num jogo que ganha é herói, no outro jogo que perde, os caras já querem a cabeça dele e a diretoria se omite, fala que o futebol é dinâmico, ou chama ele para conversar. Cara, ele tem que ser cobrado. Ele tem que ser cobrado pelo trabalho dele. Mas se cada vez que o São Paulo tropeçar ou tiver um resultado ruim, os caras já colocar a corda em volta no pescoço dele e trabalhar semana sim, semana não pressionado, não dá para exigir que ele execute um trabalho com mais segurança, com mais tranquilidade. Ele vai ficar com medo de tentar algo novo, com medo de fazer trocas que talvez a diretoria entenda que vão criar um certo abalo no grupo e tal. Não, ele tem que ter a tranquilidade necessária de um capitão para tomar as decisões que ele precisa tomar. Então, cara, o Zubeldia, ele tem a convicção dele, claramente, que ele põe em campo, né? Ele mostra em campo desde o começo. Não é o que eu, particularmente falando, minha opinião, e o sim, não é que eu gosto, é bem questionável na minha opinião, mas é o que você falou, ele é respaldado pelos números, ele consegue as vitórias, é a melhor porcentagem dos últimos treinadores. Dito isso, eu acho que ele é muito inteligente nas entrevistas, só que ele está ainda um pouco com o freio de mão puxado, muito em conta porque ele sentiu talvez essa instabilidade que é o trampo, que é o emprego dele. Ele não tem segurança nenhuma que ele vai terminar o ano ou que ele vai ser o treinador para o ano que vem. Então, assim, defendendo um pouco ele,
eu acho que ele, com um pouco mais de confiança, principalmente de quem manda, da diretoria, que vem as ordens de cima, talvez ele consiga elaborar um trabalho mais tranquilo e tenha a tranquilidade e a confiança necessária para testar opções novas dentro de campo. Exato, acho que isso é um ponto de bastante importância, e ele falou também, Fernandão, porque, assim, algo que gerou bastante polêmica era uma entrevista antiga dele, onde ele falava que ele não gostava muito de dirigente, diretor ali, no vestiário, no dia a dia, treinamento. E no São Paulo isso é quase que regra, né? Só você abrir o Instagram do Júlio Casares que você vai ver que ele não só está no vestiário, como está tirando fotos no vestiário, cumprimentando os atletas. Então meio que depõe contra o que o Zubeldia falava aí em seus trabalhos anteriores. Então ele foi questionado, cara, sobre isso, porque muita gente falava que esse poderia ter um dos motivos, né, de ele estar, entre aspas, distante da diretoria, de ter uma fritura interna, mas ele falou que isso é normal. Ele evitou a polêmica, né? Falou que não falam sempre, que ele gosta da distância, que esteja, mas também gosta da distância para processar o momento da equipe com o meu staff. Então, assim, evitou polêmica nessa entrevista quanto a esse tema. Mas o fato é que, cara, o Ilcinho bate num ponto que eu acho muito importante, Fernandão. Cara, não dá para ser gangorra, não dá para vencer um jogo, ele é o máximo, perdeu, ele é péssimo. Venceu, ele é o máximo, perdeu, ele é péssimo. Ou você respalda o cara 100% de verdade, sem aquele ego de, pô, é o nosso técnico, estamos fechados com ele, ou ficar nessas idas e vindas de assim, temperamento da diretoria para com Zubeldia, eu acho que é algo que é bastante ruim para a sequência, né, Fernando? É muito ruim, e eu não vou me surpreender, sinceramente falando, e o senhor, que se perder do Criciúma, por exemplo, vão voltar a bater na mesma coisa, né? Sem qualquer tipo de convicção, sem qualquer tipo de apreço com o treinador, né? Ontem, inclusive na transmissão, né, na hora que saiu o primeiro gol do Luciano, a câmera foi no Zubeldia, um monte de gente já veio falando, o Zuba nem vibrou, né? São teorias que se criam pelo que aconteceu nos últimos meses, nos últimos dias do São Paulo, principalmente com a data FIFA, né, de jogador da entrevista sem estar jogando, reclamando que queria espaço, a palavra processo de fritura, que foi o que mais habitou aí os nossos papos nos últimos dias, a negativa da direção, ele vindo a público, ontem, inclusive, ele falando com a televisão antes do jogo e depois do jogo, né, com um jeito muito mais solto, muito mais leve do que tem, mas eu acho que, assim, não é nem ao céu nem à terra, você não pode julgar por causa de um jogo, né? Ganhou do Vasco e bem, ganhou, todo mundo está feliz e quer ver o São Paulo nesse ritmo. Mas tudo é resultado. Para treinador, é resultado. Se o treinador não tem 5 resultados bons, ele vai ser cobrado. E se ele tem 5 resultados de goleada, a torcida já acha que ele é o melhor do mundo e que tem que estar no Olimpo. Não é assim também, né? Paciência para ele, tem os jogadores à mão agora para colocar, né? Tempo para trabalhar, que o São Paulo raramente teve isso, infelizmente agora tem tempo, porque foi eliminado da Copa do Brasil e eliminado da Libertadores. Então aí, num espaço de 40 dias, São Paulo, em vez de jogar 8 vezes, vai jogar 3. Então, é um tempo que ele tem para se trabalhar e ter calma também nesse processo agora na reta final do ano. Exatamente. Tá aí então, esse foi o corte. Deixa o seu like, se inscreve no canal. Todos os dias tem coisa legal e nova para você acompanhar aqui no Arquibancada Tricolor. Então vem com a gente, pessoal.